Olá, boa tarde. Mais uma vez eu vou ler um texto, dessa vez eu vou ler no livro de João, no livro de Mateus, na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, o capítulo é o 3 e o versículo 7 a seguir, para que entendamos melhor o texto. E na epígrafe, ou o título, diz assim: a vinda de Jesus. Capítulo 3, versículo 7 a seguir, de 2 Pedro, diz assim: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longano para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, e ser santo, trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amado, nós temos diante de Deus um manual. Quando se compra uma televisão, quando se compra um celular, quando se compra qualquer objeto eletroeletrônico, uma bomba elétrica, também até próprio carro, se tem um manual de instrução. Se você seguir aquele manual de instrução, dificilmente vai cometer algum erro. E Deus cria o homem e também dá-lhe um manual de instrução. E o manual de instrução do homem é a Bíblia. Deus já disse e afirmou que existe um céu e existe um inferno. Isso é real, ninguém pode fugir dessa regra céu e inferno. Ah, mas eu não creio. A minha crença e a tua crença não interferem em nada nos projetos de Deus. Paulo diz que todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E aqui Pedro está falando que um dia isso tudo aqui que você vê, essa beleza, essa natureza, tudo isso aqui um dia irá pegar fogo, irá queimar. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro. Na época de Noé, Deus ordenara a Noé a construção de uma arca. E Noé, assim obedecendo a Deus, começa a sua construção. As pessoas da sua época o chamavam de louco. Pois como é que ia fazer uma arca num lugar daquele, onde sequer chovia naquele tempo, era um orvalho que molhava a terra, não havia chuva. E as pessoas o chamavam de louco, mas Noé era guiado pelo ouvido, Noé era guiado pelo Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não precisam enxergar uma luz no final do túnel, basta crer na sua voz. Basta dar ouvido ao Espírito Santo. Ninguém creu nas palavras do velho Noé e sua família. Não. As pessoas achavam que ele era um louco no meio do deserto, mas ali estava o teu filho obediente, Noé, construindo a sua arca. E ele concluiu a arca, e de repente ele entra na arca e Deus fecha a arca por fora para que ele não tivesse como abrir antes do seu tempo.
A pergunta para nós é: a não crença das pessoas da época de Noé impediu o dilúvio? Não. A crença dela ou não crença não interferiu, o dilúvio veio e elas pereceram. O fato de uma pessoa não crer em alguma coisa não significa que ela não exista. Por exemplo, existe uma regra, existe uma coisa que diz que aquilo que não tem corpo e nem matéria, que nada é aquilo que não tem corpo e nem matéria, e eu posso provar que não. O vento não tem corpo e não tem matéria e ele existe. O vento ocupa um espaço mesmo sem corpo e sem matéria. E agora? As pessoas não creram, mas o dilúvio veio. E aí, quase 3.000 anos depois, vem Jesus Cristo de Nazaré. Desfazendo, cumprindo toda a lei, todo aquele requisito que nenhum homem seria capaz de cumprir. Dando a sua própria vida em resgate da minha e da sua. Comprando aquilo que já era seu, por direito. O preço mais alto que alguém pode pagar por alguma coisa, Deus pagou. Deu o seu próprio filho. Ninguém dá um filho em troca de um marginal. Ninguém dá um filho para salvar um bebarrão. Ninguém dá, mas Jesus deu. Deus deu o seu próprio filho, seu filho único, para salvar a humanidade completamente perdida. Jesus, quando indagado, vamos ver a indagação de Jesus, quando indagado pelo seu servo, ele diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim como na época de Noé, que era uma arca de madeira de cetim, que nada mais é do que a caça dessa caça que nós temos aqui na praça, agora a arca é Jesus. As pessoas estão dizendo: Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e o céu ou o inferno não depende dele. O céu ou o inferno não depende de Jesus. Jesus é apenas a nossa arca. O céu ou o inferno é uma escolha minha e é uma escolha sua. As nossas escolhas determinarão aonde passaremos a nossa eternidade, se com Deus ou sem Deus. Jesus, mesmo querendo nos salvar, amando-nos profundamente, Ele não vai salvar-nos à força, porque Ele nos deu o chamado livre-arbítrio. Arbítrio quer dizer um árbitro de si mesmo, um juiz de si mesmo. Você é um juiz dos seus atos e das suas ações, mesmo certa ou errada, Deus não interfere nelas. Portanto, seja qual for a tua escolha, ela vai determinar com quem você irá passar a sua eternidade. Se com Deus ou sem Deus. Ah, Juraci, mas e o que as pessoas vão achar de mim? Olha, você não tem que se preocupar se as pessoas vão te chamar de louco, atrasado ou coisa dessa natureza. Você tem que se preocupar que o céu ou o inferno não está longe. O céu e o inferno está no final de uma vida. O final de uma vida está ali. O céu ou o inferno. Depois que a pessoa fecha os olhos aqui, não adianta oração nem missas. Porque quando ele abrir os olhos é automático, ou vai estar no Hades ou no paraíso. Nada que venhamos a fazer vai interferir nesse desígnio que ele escolheu e ele investiu nele. Então, o céu ou o inferno não é uma escolha de Deus, não é uma escolha de Jesus. O céu e o inferno é uma escolha minha, é uma escolha sua, são nossas escolhas. Quem vai determinar com quem e onde passaremos a nossa eternidade? Pedro diz que um dia tudo vai queimar. Mas ele diz, nós, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu preciso crer nisso.
Eu preciso crer que após essa vida existe um Deus sobre todas as coisas, um Deus, um arquiteto perfeito que projetou todas as coisas, todos os astros no seu devido lugar e nada foge, nada se furta diante dos seus olhos e da sua glória. Então vamos pensar nisso. O céu ou o inferno não é o céu ou o inferno, não é uma determinação de Deus. Deus não quer que nem eu nem você vá para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade de escolher. Escolhe o caminho que você quer. Então, essa história de quando eu morrer, Deus me bota no bom lugar, é uma desculpas esfarrapadas, é uma desculpas descabidas, porque não é Deus. O lugar quem escolhe é você. Não é Deus que vai te colocar em algum lugar. É você que vai escolher aquele lugar. É você, enquanto vida aqui, você determina quem será ou como será a sua vida após a morte. Lembre disso. Vou terminar dizendo, lembre-se que o céu ou o inferno não é uma escolha de Deus. O céu ou o inferno, a escolha é nossa. Pensemos nisso.